questão 10 é uma questão que usa derivada, só que se você assistiu a aula de física e prestou atenção na aula de física, você sabe a resposta desse problema em 2 segundos. A resposta é essa aqui, R. Eu estou usando o que aqui? Eu estou usando transferência máxima de potência para um resistor externo. Olha só o enunciado. Um gerador de corrente direta, a gente representa o símbolo assim, né? É a bateria, propriamente dita. Tá, então um gerador de corrente direta ou corrente contínua, que é a mesma coisa, uma pilha, uma bateria, ele tem uma força eletromotriz de E volts. Quer dizer, a voltagem, né, a tensão desse gerador. E uma resistência interna de R ohms. Então a gente coloca aqui uma resistência interna de R ohms. E e R são constantes. Se R maiúsculo ohms é a resistência externa, então você vai botar aqui uma resistência externa, que a gente chama também de carga, né? O que você está ligando nesse gerador? A resistência interna está embutida no gerador. Isso aqui é como se fosse a resistência do fio que tem lá dentro, né? A soma de todas as resistências que tem lá dentro daquele gerador. Então, o gerador, na verdade, é isso tudo aqui. Mas eletricamente só interessa isso aqui, essa voltagem e essa resistência interna. E aí você coloca uma resistência externa. Ele quer saber quando que você vai ter aqui a potência elétrica máxima nesse resistor. Então, isso aqui é um resultado lá da física. Na sua aula de física, o seu professor deve ter mostrado isso. Que você consegue a potência máxima aqui quando você tem essa resistência externa igual a essa resistência interna. Por isso que a resposta é essa aqui, R. Olha então a pergunta que ele faz, ó. Se R ohms é a resistência externa, a resistência total é R mais R, é a resistência total aqui. E P é a potência, então a potência é isso aqui. Potência é igual a E2 vezes R sobre R mais R ao quadrado. Que bonzinho, ele já deu a fórmula, né? Para, se você esquecer da aula de física, você já tem a fórmula para você usar, porque isso aqui é uma prova de matemática, não é uma prova de física. Então ele é tão bonzinho, né? Ele lembrou a gente aqui da fórmula. Sendo assim, qual é a resistência externa que consumirá o máximo de potência? Então a resposta é essa aqui, lá da aula de física. Agora eu vou dizer para vocês, isso aqui, o seu professor de física mostrou que a resistência que você tem que usar aqui é o R minúsculo. E ele usou, sabe o que para mostrar isso? Ele usou função do segundo grau. Não precisa usar derivada coisa nenhuma. Essa fórmula aqui é a pior fórmula para você usar. Você tem que encontrar o máximo dessa função. E aqui é uma função que tem a variável R, é como se fosse o x da função. No numerador e no denominador é a fórmula mais chatinha de você derivar. Tem outras fórmulas para você calcular potência mais simples do que essa, que você não precisa nem usar derivada. Sabe qual é a fórmula que eu vou usar? É essa fórmula aqui, que é a mais simples. A potência no resistor é a tensão vezes a corrente. Essa fórmula aqui é a fórmula mais simples de todas. Claro, potência elétrica é o produto da voltagem pela corrente. A voltagem que tem aqui nesse resistor, vamos chamar de U. Ou se quiser, chama de V. E quanto é que vale essa voltagem aqui? Essa voltagem, ela é igual a essa voltagem aqui do gerador, vale E, menos a queda de tensão nesse resistor, RI. Isso aqui é da aula de física, tá? Essa tensão menos essa queda de tensão vai te dar a voltagem aqui nesse resistor. Então, U é essa fórmula vezes I. Então, essa fórmula aqui é muito melhor para você trabalhar. Quer dizer, a potência naquele resistor é isso aqui. E menos RI vezes I. Que função é essa? Isso aqui é uma função do segundo grau, né? Podemos escrever assim, isso aqui é menos RI2 mais E vezes I. Olha só, é uma função do segundo grau, onde a variável é I.
Isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante. Como é que é o gráfico dessa função do segundo grau? Isso aqui é uma parábola, né? Olha aqui. Função do segundo grau, parábola. Vamos fazer aqui potência em função de i. Então o nosso xy é i, é a nossa variável aqui, e potência. Eu troquei por essa fórmula aqui porque ela é mais simples do que essa fórmula que o problema deu. O cara não é bonzinho, coisa nenhuma. Ele deu a pior fórmula para você trabalhar. Ele é um facínora. Ele queria que você tivesse dificuldade para derivar isso aqui, tá? E isso aqui você nem precisa derivar. Olha só. Olha, você pode ver as raízes aqui em cima. Já está fatorado, ó. Quem são as raízes? Tem duas raízes. Uma raiz é i igual a zero. Porque i igual a zero vai anular essa expressão, né? E a outra raiz é quando isso aqui é zero. Ou seja, quando E menos RI é igual a zero. Ou seja, quando I vale E sobre R. Então, a outra raiz é essa aqui. I é igual a E sobre R. Então, vamos marcar essas raízes. A raiz 0 e a raiz E sobre R. E a nossa parábola é assim, ó. E só essa parte aqui, porque a gente não pode ter uma corrente negativa, né? Quer dizer, eu vou botar um resistor aqui e a corrente vai voltar em vez de ir. E a gente também não pode ter uma corrente maior do que essa, porque essa corrente aqui é a corrente de curto-circuito. É quando você liga um fio entre esses dois pontos. Em vez de botar uma resistência, você bota um fio. Aí a corrente que vai passar aqui é E sobre R. É a corrente máxima que você tem no gerador. Chama-se corrente de curto-circuito. Essa corrente que você tem aqui é a corrente máxima que você vai ter nessa ligação. Essa corrente máxima corresponde ao vértice da parábola. E esse vértice, ele tem qual é a abscissa desse vértice? É a média aritmética das raízes. As raízes são 0 e E sobre R. Então você vai ter aqui E sobre 2R, que é a metade. O que é isso que eu acabei de calcular? Isso aqui é a corrente que vai te dar a potência máxima. Corrente que vai te dar a potência máxima. Como é que é essa corrente? Como é que você colocaria aqui um resistor para ter essa potência máxima? Olha só, essa corrente aqui, E sobre 2R, ela é igual a E dividido pela resistência total. A resistência aqui é R mais R. Ou seja, qual é o R maiúsculo que você tem que ligar aqui fora para você ter a corrente igual a isso? Você tem que ter R é igual a R. Ou seja, a resistência que você tem que ligar ali para ter a potência máxima, ela é igual à resistência interna do gerador. Esse resultado, o professor de física te mostra na aula quando ele dá esse assunto. Ele faz com essa fórmula aqui, que é a fórmula mais simples. Agora, só que o problema não quis que você fizesse desse jeito simples. Ele quis que você fizesse usando essa fórmula aqui, que é mais complicada. Vamos fazer com essa fórmula então? Vamos pegar essa fórmula, vamos derivar igual a zero, para mostrar que também vai dar a mesma coisa. Então o enunciado te deu essa fórmula aqui para potência, para você usar, que ele não é bonzinho coisa nenhuma, né? Essa aqui é a fórmula mais chatinha para trabalhar. Então, você quer achar qual é o R que vai te dar o máximo dessa função? Olha, para achar o máximo de uma função, você deriva igual a zero. Vamos derivar isso aqui? Como é que a gente faz a derivada de uma fração? Ó, eu tenho uma função f sobre g. Como é que você deriva uma fração? Função no numerador e função do denominador. Como é que é isso aqui mesmo? É o de baixo vezes a derivada do de cima, então gf', menos o de cima vezes a derivada do de baixo, que é fg', dividido pelo quadrado do de baixo, g2. Então a gente tem aqui o numerador é uma função de R e o denominador também é uma função de R. Vamos derivar usando a fórmula da derivada do quociente. Então isso aqui vai ficar o de baixo vezes a derivada do de cima, R mais R, que está ao quadrado, vezes a derivada do de cima, que é E2, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, então o de cima
vezes a derivada do de baixo. Quem é a derivada do de baixo, hein? Derivada de alguém ao quadrado é 2 vezes esse alguém vezes a derivada desse camarada que está elevado ao quadrado, que vai dar 1, né? Derivada disso aqui é 1. Tá, isso tudo dividido pelo quadrado do denominador. O quadrado do denominador vai ficar r mais r à quarta. Tá, você quer que essa derivada seja zero? Para essa derivada ser zero, você tem que ter um numerador sendo zero. Então, igualando esse numerador a zero, a gente pode simplificar por E2 aqui, né? Tem E2 aqui, tem E2 aqui. Vamos simplificar por E2? Igualando a zero, claro. Não nas fórmulas aqui. É depois de igualar a zero. Então, isso aqui vai ficar R mais R ao quadrado menos R vezes 2 vezes R mais R. Isso tudo tem que dar zero. Então, isso aqui vai ficar elevando ao quadrado. R2 mais 2RR mais R2. Claro, o R minúsculo é a constante, a resistência interna. O R maiúsculo é variável. É a resistência externa que eu tenho que descobrir quem é. Então, isso aqui vai ficar menos 2R2 mais 2RR. Isso tem que dar zero. Opa, aqui é menos, né? Aqui é menos. Agora esse 2RR corta com esse 2RR. Aqui você tem R2 menos 2R2. O que vai sobrar? R2 menos R2 é igual a zero. Ou seja, a gente tem que ter R igual a R. R igual a R, quer dizer, o R maiúsculo é igual ao R minúsculo. Então, isso aqui é o valor de R maiúsculo que vai te dar a derivada se anulando. Calma aí. Derivada se anulando quer dizer que é máximo? Não. Você tem que olhar se a função passa de crescente para decrescente. Olha aqui. Quando você tem um máximo, a derivada se anula aqui nesse máximo, tá? Mas qual é a variação de sinal dessa derivada? A derivada ela tem que passar de... A função tem que passar de crescente para decrescente. Quer dizer, a derivada da função ela tem que passar de positiva para negativa. Isso está acontecendo aqui? Ou seja, para esse valor aqui, R minúsculo, essa expressão está trocando de sinal de positivo para negativo? Olha só. Antes do R minúsculo, para valores menores desse aqui, essa expressão vai ser positiva. Positiva. E depois do R, quer dizer, quando ele passa disso aqui, esse número vai ser maior que esse, então vai ficar negativo o resultado. Então, realmente está trocando o sinal da derivada de positiva para negativa. Ou seja, a função potência está passando de crescente para decrescente. Então, isso aqui realmente é um máximo. Máximo local, que a gente chama, né? Por acaso vai ser um máximo global também. Então, tá certo, para a gente conseguir a potência máxima, a gente tem que ter a resistência externa igual a resistência interna. Olha aqui. O valor da resistência externa é essa aqui, R minúsculo. Resposta correta, letra D de delta. Mas, para quem lembrou da aula de física, você faz isso aqui em 2 segundos. Não precisa fazer essas contas todas. E tem outra questão também, que se você lembrou da aula de química, você também resolve em 2 segundos. É a questão número 15, que a gente vai fazer daqui a pouco.